Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador do céu e da terra, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conceda-nos o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo habite em nós e faça morada em nós. Dai-nos a Tua paz, Senhor, em tempos de tribulação, e que nos dê entendimento de tudo que for lido e nós possamos aplicar em nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre as 10 estratégias de Satanás contra a sua vida e minha vida. Nós temos que conhecer esse inimigo que está destruindo, que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós vamos falar dessa criatura maligna. 10 estratégias de Satanás contra a sua vida. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2:11. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem o objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis, eternamente. A Bíblia identifica-o como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Apocalipse capítulo 12, de 9 a 10. O príncipe deste mundo, João 12:31. E o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ele é o nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Contudo, no mais aterrorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios, capítulo 2, verso 2. Ele é bem-sucedido em fazer com que seus súditos marchem rumo à destruição e eles levam consigo o maior número de pessoas possível. O bom combate, 1 Timóteo 1,18, inclui a resistência diária a esse inimigo, 1 Pedro 5,9 e Tiago 4,7. Diariamente, recusando-se a dar lugar a ele, Efésios 4,17. E diariamente se opondo às suas ciladas, Efésios capítulo 6, verso 11. A coleira de Satanás e a condenação iminente. Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser neste mundo. Ele está preso a uma coleira e não pode fazer nada que Deus não permita. Com efeito, ele precisa receber autorização, como no caso de Simão, preso, que Jesus revelou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. E o caso de Jó, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupo-lhe a vida. Jó, capítulo 2, verso 6. Então, Deus, evidentemente, vê o papel de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo, pois, se Deus quisesse, Satanás seria lançado no lago de fogo agora e não somente na consumação dos séculos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Ele certamente será completamente derrotado, mas a hora ainda não chegou. Ele será derrotado e eliminado. Servo involuntário
de nossa santificação. Deus quer que a guerra com o inferno faça parte de nossos preparativos para o céu. É o que chamamos de bom combate, 1 Timóteo 1,18. E boa milícia, 1 Timóteo 6,12. Não é bom porque podemos vir à morte, é uma possibilidade real, Apocalipse 2,10. Mas porque essas lutas contra o fogo refinam o ouro da nossa fé, 1 Pedro 1,7. Na vida e na morte. Deus é o grande general dessa guerra. Ele nos deu a oração para clamarmos por socorro. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Ele vê o que acontece no território inimigo, conhece as estratégias exatas que serão usadas contra nós e escreveu-as em um manual de guerra, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A razão pela qual Satanás não alcançará vantagem sobre nós é que não lhes ignoramos os desígnios. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Não despreze, meu irmão e minha irmã, Satanás. Muitos agem como se ele não existisse. Fiquem ligados, fiquem atentos. Agora nós vamos falar dos resumos dos desígnios de Satanás. Se você precisa lembrar de quais são esses desígnios, aqui vai um resumo. Que Deus faça de você um poderoso guerreiro ou guerreira. Um poderoso ou poderosa guerreira ou guerreiro. Bendito seja o Senhor, rocha minha e sua, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, verso 1. Primeiro, Satanás mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil. É certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44. Nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano. Segundo, ele cega a mente dos incrédulos. O Deus, D minúsculo, que é Satanás, deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Então, ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade. Ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele permite que vejamos os fatos, até as provas, mas não a preciosidade. 3. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 11, de 13 a 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Ele explica o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar para a igreja e, dentro da igreja, ensinam que Paulo chama de doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Jesus diz que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Mateus capítulo 7, verso 15. Atos capítulo 20, verso 30. Diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de Deus, do discernimento, Filipenses 1,9, nosso amor será degenerado em estupidez. 4. Satanás opera sinais e prodígios. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, os últimos dias
são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo poder e sinais. O prodígio da mentira, essa é a minha estranha tradução. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios, mas isso faz com que os sinais e prodígios pareçam irreais. De fato, alguns argumentos que Satanás só é capaz de realizar falsos milagres. Eu duvido, mas mesmo que isso fosse verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para que pareçam reais para a maioria das pessoas. Uma razão que me leva a duvidar que Satanás só seja capaz de realizar falsos milagres é que, em Mateus 24, Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, não é possível, se possível, os próprios eleitos. Não há indícios de que esses sinais e prodígios serão truques. Ele tem poder, Satanás tem poder, mas quem cuida de nós é mais poderoso que ele, é o Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Derrotou Satanás no céu, derrotou Satanás quando ele nasceu, derrotou Satanás no deserto, derrotou Satanás no Getsêmani e derrotou Satanás na cruz. E o principal, na ressurreição. Ele é um derrotado. Que a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios. Sinais e prodígios realizados a serviço de declarações anticristãs não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, 22 e 23. O problema não foi os sinais e prodígios, não eram reais, mas que eles estavam a serviço do pecado. Meu irmão, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Por isso que eu digo que nós temos que examinar as Escrituras. Temos que examinar as Escrituras por nós mesmos, seja igreja que você estiver, inclusive na minha. Eu tenho que examinar. Eu não vou dizer amém para tudo que a igreja diz. Deus me orienta e te orienta, meu irmão, a examinar as Escrituras por nós mesmos. Essa luz será dada para nós. Na Bíblia não diz que é para confiar na igreja ou confiar no homem. Pelo contrário. Ele diz para nós examinarmos por nós mesmos, que essa luz será dada para cada pessoa. Quinto, Satanás tenta as pessoas a pecar. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Foi o que ele fez com Judas e foi bem sucedido nas últimas horas de vida de Jesus. Lucas 22, de 3 a 6. E em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sexto, Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufocam a fé. Ele nos sufoca. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos, capítulo 4, de 1 a 9. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada e uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Ele explica o verso 15, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Romanos capítulo 10, verso 17.
Paulo expressou sua preocupação com a fé dos tessalonicenses da seguinte maneira: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Paulo sabia que o objetivo de Satanás era sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus. É isso que ele sabe fazer. Sétimo, Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Certa vez, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns criticaram Jesus por curar no sábado, ele respondeu: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas capítulo 13, verso 16. Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. Em Atos 10, 38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidades. Esse também é um dos seus desígnios. Mas não cometa o erro de afirmar que toda doença é obra do diabo. Certamente, até quando Deus prepara um espinho na carne para nos santificar, é possível que também seja um mensageiro de Satanás. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas há outras situações em que a doença é inteiramente atribuída a Deus, sem qualquer referência a Satanás. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João capítulo 9, verso 3. Jesus não teve nenhuma necessidade de mencionar Satanás como um participante de seus misericordiosos propósitos. Oitavo, Satanás é um assassino. Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. João disse: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. 1 João, capítulo 3, verso 12. Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Resumindo, Satanás é sanguinário. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. João 10, 10. Satanás vem para destruir o máximo de vidas que ele puder e para torná-las eternamente miseráveis. Nono, Satanás luta contra os planos dos missionários. Paulo explica como seus planos missionários foram frustrados. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 17 e 18. Satanás odeia o evangelismo e o discipulado, e ele se esforça para colocar o máximo de obstáculos possíveis no caminho dos missionários e daqueles que têm zelo pelo evangelismo. Por isso que nós temos que orar por essas pessoas. 10. Satanás acusa os cristãos diante de Deus, porque ele é o acusador. Ele é o acusador.
Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não cessaram. Ele não para. Ele não para, meu irmão, minha irmã. Então, por isso que ele usa pessoas que nós amamos para nos acusar dos nossos erros do passado. Mas você não tem que olhar para trás. Nós temos que saber com quem nós estamos lidando. São espíritos que usam as pessoas feito marionetes e elas nos afrontam. Mas nós não temos que estar com raiva dessas pessoas, e sim contra os espíritos que estão usando essas pessoas. Por isso que nós temos que conhecer a palavra para saber que existe uma batalha espiritual. Acontece conosco o mesmo que aconteceu com Jó. Satanás fala com Deus contra nós. Eles não te amam de verdade. Eles amam os teus benefícios. Estende, porém, a mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó, capítulo 1, verso 11. A fé deles não é real. Satanás nos acusa diante de Deus, como ele fez com Jó. Mas é uma coisa gloriosa que os seguidores de Jesus têm um advogado que vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25, que é Cristo, o nosso Salvador, o nosso único intercessor. Não existe ninguém a não ser Cristo. É o Pai e o Filho. Aí você vai dizer, e o Espírito Santo? O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, conforme está na palavra de Deus, em Mateus capítulo 10, 19 e 20, quem atuava era o Espírito Santo do Pai, o próprio Cristo afirma isso. E quando vos apresentar diante das autoridades, não se preocupeis do que haver de dizer, porque quem vai falar em vós é o Espírito do vosso Pai. P maiúsculo. E quando Cristo morreu por nós, por mim e por você, e ele disse que o Pai ia mandar o outro Consolador, né? E disse para os próprios discípulos que o mundo não pode receber porque não conhece vós e conheceis, falando dele mesmo, como é que ia conhecer uma pessoa que não veio? Porque ele está falando dele mesmo. E que habita em vós. Como é que vai habitar uma pessoa que ainda não veio? Não vos deixarei órfãos, é o que está lá. Jesus já veio, meu irmão, minha irmã? Não. Então ele deixou a gente órfão? Não, porque ele não mente. Ele diz que vou rápido e volto, é o que está na palavra, em João capítulo 14. Então é entendimento, está claro. Em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, está lá. Os discípulos foram pregar numa região, o Espírito Santo impediu. Foram para outra, o Espírito de Cristo também não deixou. Deus é maravilhoso quando nos dá entendimento e quando nós aceitamos a sua palavra. Essa rejeição da palavra de Deus, que é o pecado imperdoável. Esse que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada, meu irmão, minha irmã. Satanás não vencerá. Esses são alguns desígnios de Satanás. O caminho para a vitória nessa guerra é perseverar em Cristo, somente em Cristo, nada mais que em Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. É com Ele que venceremos. Nós somos nada na frente de Satanás. Mas nós temos que botar aquele que sempre o derrotou. Cristo, Ele que luta por mim e por você. Mas eu tenho que deixar claro a quem eu sirvo. É isso que nós temos que fazer. Que aquele que já deu o golpe decisivo em Satanás. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus, capítulo 2, verso 14.
E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Em outras palavras, o golpe decisivo aconteceu no Calvário. Esse foi o golpe de misericórdia. Tum! Esmagou a cabeça da serpente. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Marcos 3:27. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz que um dia a guerra chegará ao fim. O diabo será lançado para o dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos ver aqui em Mateus 8:29. Mateus 8:29 se fala também a mesma coisa. Mateus 8:29. Vamos ouvir a voz de Deus? Peguem suas Bíblias. Diz assim: E eis que gritavam: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, visto que aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles sabem. Os espíritos imundos, como Satanás, eles sabem que eles serão atormentados no fim. Por isso que ele está dizendo, por que vamos atormentar antes do tempo? Eles sabem. E ainda Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus 25, 41. Vamos lá? Vamos ouvir a voz de Deus. 25, 41. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e também àqueles que não querem seguir verdadeiramente a Cristo. A maioria diz que segue, só da boca, mas não tem coragem de examinar as Escrituras e de seguir. O lago de fogo, infelizmente, vai ser para esses também. Resista. Tiago diz: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Como podemos fazer isso? Em Apocalipse 12:11 foi da seguinte maneira: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo através do seu sangue. Eles proclamaram essa verdade pela fé. Eles não temeram a morte e eles triunfaram. O Novo Testamento destaca a oração como o principal acompanhante de cada batalha. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Efésios capítulo 6, 17 e 18. Enquanto o fim dos séculos se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrear em oração. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Até Jesus usou a arma da oração para lutar por nós contra o diabo. Ele disse a Pedro, em Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. Então, Jesus se opõe a uma ameaça satânica específica através da oração, e isso serve de exemplo para nós. Meu irmão, minha irmã, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, principalmente no batismo.
E é claro, Jesus nos instruiu a fazer da oração uma arma diária para a proteção de forma geral. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13, isto é, livra-nos da tentação bem-sucedida do maligno. Você confronta os desígnios do diabo através do poder da oração focada e perseverante? Uma pergunta. Sem neutralidade. A questão não é se você quer participar desta guerra. Todo mundo participa. Ou nós somos derrotados pelo diabo e seguimos o príncipe da potestade do ar, Efésios 2,2, como gado para o matadouro, ou nós resistir-lhes firmes na fé, 1 Pedro 5,9. É a escolha que nós temos que fazer. Não há neutralidade. Ou você triunfa por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, ou você será escravizado por Satanás. Portanto, participa dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. E combate o bom combate, 1 Timóteo 1,8. Orai sem cessar. O Senhor não é menos guerreiro hoje do que nos tempos antigos. Então, novamente, eu imploro, venha a Ele de coração como soldados do Príncipe da Paz e aprenda a dizer, Ele adestra as mãos para a batalha. Salmo 144, verso 1. Eu queria deixar registrado essas informações, desmascarando o pai da mentira, nessas 10 estratégias de Satanás contra a sua vida. Agora que ele está no tempo do fim, ele sabe que resta pouco tempo para ele. Então ele vai usar de todas as artimanhas e com todo o seu poder para nos destruir. Meu irmão, minha irmã, não existe entre nós ninguém forte contra as ciladas de Satanás. Se eu e você nos agarrarmos, nos apegarmos a Cristo, o Senhor Jesus, e seguirmos as suas orientações que está na sua palavra, nós seremos felizes, nós seremos vitoriosos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do seu Santo Espírito habitando em nós para que nenhum espírito imundo habite nesse templo que foi comprado com sangue precioso. O meu templo, o seu templo. Temos que buscar Cristo todos os dias. Não somente em oração, meu irmão, minha irmã, mas no estudo da sua palavra. Porque aquele que nada mais faz além de orar, um dia vai parar de orar. Vamos ler o que está em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Eclesiastes 5,10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Vamos para 1 Timóteo 6,8. 1 Timóteo 6,8. Diz assim a palavra de Deus: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Irmão, nós não temos que estar buscando além do que nós precisamos para nos vestir e comer. A ganância pelo dinheiro, isso é uma das artimanhas que Satanás tem para nos destruir. Tenha cuidado. Vamos para outra passagem, Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30, de 7 a 9. Diz assim: duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor, meu Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ganhar o necessário para se vestir e para comer.
muitas pessoas vão se perder em busca da ganância, do querer ganhar mais. E nos tempos que estamos vivendo, meu irmão, muitos vão se perder pelos seus bens. E muitos não vão conseguir se desprender desses bens. E nós não vamos poder comprar e nem vender, conforme está na sua palavra. É isso, meu irmão, minha irmã. Agradeço mais uma vez a atenção e o carinho de vocês. Orem, busque o Senhor. Não desprezem Satanás. Ele é um derrotado. Ele sabe que vai morrer, junto com os seus anjos e seguidores. Fujam do pecado. Peçam em oração para que Deus consiga alertá-los da sutileza do inimigo, assim como eu faço. Que Deus vai te ouvir e vai te atender. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e pelo carinho. Um feliz sábado. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque um irmão, você que está passando por problemas. Desabafe com esse irmão mais chegado ou irmã mais próxima de você. Mas não fique com essa carga. Procure o seu pastor ou o seu irmão e a sua irmã mais próxima para que ele te ajude. Você não vai suportar essa carga sozinho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.